Atenção, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje nossa aula é de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, eu vou apresentar a tela aqui para vocês. Estão vendo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse vai ser o nome que vocês vão ver nos locais, que é DPOC, tá? A DPOC, na verdade, ela é um grupo de doenças, né, que tem condições caracterizadas por resistência aumentada contínua ao fluxo aéreo respiratório. O que significa isso? Nós temos um grupo de doenças incapacitantes que causam limitação do fluxo aéreo. Limitação é diminuição do fluxo aéreo, né? Então, vocês podem perceber aí que o principal sintoma dessas pessoas é a dispneia, né? Antigamente, a DPOC englobava 4 doenças, que era asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar e uma outra inflamatória, que é, como que chamava? Bronquiectasia. Hoje em dia, a asma e a bronquiectasia não são consideradas, porque a bronquiectasia toma antibiótico e costuma melhorar. A asma, ela é uma doença respiratória considerada do grupo das alergias e por ser reversível. Toma medicação, às vezes a pessoa tem uma crise de asma na infância e nunca mais tem. A bronquite crônica e o enfisema pulmonar, esses sim, são as duas doenças que compõem, porque eles são irreversíveis, tá? Aqui a gente tem um pulmão normal, olha, vocês estão vendo essa parte à direita aí? A gente tem os brônquios abertos. No DPOC, a gente tem um estreitamento da luz brônquica. Essa parte aqui, que está aqui, ó, é secreção, muito caracterizada na bronquite crônica. Não é bronquite, tá? É bronquite crônica. Eu vou explicar a diferença daqui a pouco. Então, a DPOC, que é o objeto, né, da nossa aula de hoje, é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável. Prevenível por quê? A principal causa da DPOC, né, é o cigarro. E é tratável. A gente tem vários medicamentos que a pessoa tem uma qualidade de vida boa. Para fins de estudo, gente, eu vou separar em enfisema e bronquite, só para vocês entenderem melhor como funciona. O enfisema, eu não estou conseguindo voltar para a tela de vocês. Está aqui. Então, vamos lá. O enfisema, então, ele é uma doença crônica irreversível, por isso está no DPOC, né? A gente tem uma obstrução brônquica e a principal característica é essa distensão alveolar. Na verdade, a gente tem uma destruição dos alvéolos. Com isso, a gente tem perda de elasticidade dos pulmões. O que acontece? No enfisema pulmonar, a gente tem a doença dos alvéolos. Então, os alvéolos, eles estão lá nas terminações dos bronquíolos, né? E eles fazem o ar inspirar e expirar. Na verdade, os pulmões, expirar e inspirar. E o que acontece? A gente tem, nas terminações, a destruição. Então, o alvéolo, ele perde a elasticidade, a capacidade, na verdade, de fazer inspiração. Então, a pessoa expira, e quando ela vai inspirar, o alvéolo não retrai. Então, olha o desespero que é uma pessoa com DPOC, gente. Principalmente quando esse DPOC é enfisema. Por que é um grupo de doenças? Porque a maioria das pessoas tem os dois. Tem enfisema e bronquite crônica. Então, olha a pessoa com enfisema. Ela respira, ó. Ela respira, vamos supor, 4 litros. Ela inspira 2. Então, o pulmão dela, ele vai ficando cheio de ar, porque ela não consegue expirar esse ar. Então, ela tem dispneia pelo excesso de ar. Olha que interessante. E, na verdade, vocês sabem que os alvéolos são responsáveis pela troca gasosa, pela hematose. Então, como eles não funcionam adequadamente, não ocorre essa hematose. Então, o pulmão está cheio de ar, não acontece hematose, e a pessoa sufoca no próprio ar que está dentro dos pulmões, né?
Então, quanto mais a doença vai progredindo, mais esses alvéolos vão destruindo, principalmente se ela não tira o fator de risco principal, a causa, né, que é o cigarro. No enfisema, a principal causa é o cigarro, entre outros, que a gente vai ver aí. Mas se ela continua fumando, a destruição alveolar, ela continua também. Eu vou explicar isso mais para frente. A bronquite crônica. Gente, bronquite crônica não é essa bronquite que acontece em criança. Essa bronquite que acontece em criança é uma doença inflamatória aguda. Qual que é a diferença de aguda e crônica? Agudo é quando a doença ocorre, trata, melhora. A crônica é quando ela é progressiva, tá? É uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, às vezes fica controlada, mas ela não tem cura. Então, a gente está falando de bronquite crônica, que acontece normalmente em adultos com mais de 40 anos. Então, na bronquite crônica, a gente tem um aumento das glândulas produtoras de muco. Então, a principal característica da bronquite crônica é a tosse, principalmente de manhã. A gente fala de tosse matinal. Por quê? A pessoa dorme, ela tosse durante o dia, mas quando ela dorme, essa secreção, ela se acumula no pulmão. E de manhã, a pessoa tenta expelir. Então, é uma tosse produtiva que a gente fala. O que é produtiva? É uma tosse com catarro. Sai uma secreção espessa, branca, viscosa. Toda vez que a gente tem uma secreção branca, possivelmente a gente tem um quadro alérgico ou virótico. Se essa secreção, e observem isso inclusive nas crianças, se essa secreção ela passa para verde ou amarela, possivelmente tem contaminação de bactéria, né? Inclusive, uma das complicações da bronquite crônica é a pneumonia. Muitas vezes, por essa secreção ser branca, ela é confundida com o estado gripal, né? Só que a diferença da bronquite crônica, que ela é sazonal. O que é sazonal? Acontece em determinadas épocas do ano. Mais ou menos 3 vezes no ano. Inverno, primavera e verão, cada um por motivo, e essa tosse se estende até 2 meses. Na verdade, o que acontece? Se eu tenho umas 3 vezes no ano e acontece por 2 meses, a gente tem quase o tempo todo, né, acometidos de bronquite. Os fatores de risco, o que podem determinar, aumentar a chance de uma pessoa ter DPOC? Primeira causa, isso é assim, 80% das causas. Tabagismo, que é o cigarro, né? Então, o ato de fumar realmente, ele vai destruir o parênquima pulmonar, ele vai causar essa limitação do fluxo aéreo. O cigarro é o maior vilão de todos. Essa deficiência aqui, ó, deficiência de alfa-1 antitripsina. Essa é uma enzima que, quando não tem produzida, é como se o pulmão da pessoa fosse de fumante. Então, os organismos, isso aqui é uma coisa genética, né? A pessoa nasce com essa deficiência, com essa falta dessa proteína, e a falta dessa proteína causa enfisema. Então, tem uma causa genética. Poeira ocupacional. Poeira ocupacional pode ser de fábricas, tipo cimento, amianto, né? Então, pessoas que trabalham em indústrias também têm um risco muito aumentado de ter DPOC, principalmente enfisema pulmonar. Hoje é um risco diminuído, que tem filtro, inclusive, nas fábricas, né? Mas é um risco que existe. Deficiência de glutationa transferase, que é outra proteína. Irritantes químicos. Então, a gente tem gases, vapores, que podem causar também. A alfa-antiquimitripsina, que é a mesma enzima. Agora, aqui, um dos grandes vilões que eu vejo em quem mora em área rural, quem mora em fazenda, ó, que é a fumaça de lenha. Fogão a lenha é um grande fator de risco para DPOC e asma, inclusive. Sim? Eu não vejo o chat, pode me falar. Então, o fogão de lenha é um grande causador. Eu fiz uma pesquisa uma vez, eu estava numa área rural, não foi em São João, não, foi lá no Vale do Aço. Todas as pessoas que moravam, mais de 40 anos, tá, gente? Normalmente são pessoas mais velhas, mais de 40, que eu digo assim, na verdade, 50, 60, né?
que tinham fogão de lenha em casa, não sei o tipo de construção que foi também, né, que tem um tipo de construção, a maioria, assim, uns 80% tinha DPOC. Hiporresponsividade brônquica, então, algum tipo de alergia que faz com que esse brônquio contraia. Infecções respiratórias graves na infância, pessoas que têm gripes de repetição na infância, né? Pode ter uma destruição aí alveolar, uma produção excessiva de muco nos brônquios. Desnutrição. A desnutrição e a condição socioeconômica aí, elas são fatores que favorecem, né, essas doenças. Prematuridade, os prematuros nascem com uma deficiência já, né, de maturidade pulmonar, o brônquio dele não nasce totalmente formado. Então, aqui, o cigarro, a principal causa, vapores industriais, a poluição ambiental. A gente pensa só quem trabalha em indústria, na verdade, quem mora perto de indústrias também tem um risco aumentado de ter DPOC. E aí, além do fogão a lenha, que é a exposição à queima biomassa, que é a lenha, carvão, né? Também ajudam. Eu separei agora a fisiologia para vocês entenderem aqui, dos dois grupos. Então, vamos lá. Olha que interessante que acontece. Então, vamos falar primeiro, deixa eu ver qual que eu coloquei. Na bronquite. Na bronquite, tem uma resposta inflamatória dos pulmões a agentes nocivos. Quem são agentes nocivos? Poeira, por exemplo. Então, entra esse agente nocivo, entra uma poeira, um pelo, alguma coisa que vai causar inflamação. Esse brônquio estreita, né? Tem um estreitamento das vias aéreas periféricas. Ele estreita. Nesse estreitamento, ele mantém estreitado, tá? Ele mantém estreitado. Nesse estreitamento aqui, vai produzindo algumas mucos, algumas células mucosas que a gente fala. Então, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, exposição. Na asma é muito parecido essa fisiologia, tá? Então, tem uma resposta inflamatória, ou seja, os brônquios contraem. Só dele contrair, já não passa ar, a mesma coisa. Então, a gente tem o que é sibilo. Sibilo, que a gente fala de chieira, tipo um miado de gato. Porque se o bronco está estreitado, é como se apertasse uma mangueira, faz né? Porque a gente tem um estreitamento do brônquio. Ele permanecendo estreitado, tem uma secreção excessiva, né? As células produtoras de muco começa a produzir secreção, e aí aumenta, essas células vão aumentando de tamanho, e à medida que forem progredindo, elas vão produzindo mais muco. Então, a gente já tem duas características, ó, sibilos e a produção excessiva de muco, que vai causar tosse produtiva. No enfisema. No enfisema, a gente já tem uma inflamação crônica do pulmão. Nos brônquios, bronquite, ite é inflamação. Então, na bronquite, a gente tem uma inflamação crônica dos brônquios. No enfisema, a gente tem uma inflamação crônica do pulmão, né? Porque está nos alvéolos, nas terminações alveolares ali. Pode ser fatores genéticos, né? Ou os próprios ambientais. Quando acontece essa inflamação, por que ela acontece? Por esses fatores ou alguma causa genética, tem-se uma limitação do fluxo aéreo. Então, esses alvéolos, eles começam a se destruir ou aumentarem de tamanho e não fazem a troca gasosa. Consequentemente, essa lesão nos alvéolos causa limitação do fluxo pulmonar por uma destruição e uma falta da hematose. E aí, a pessoa, como eu disse para vocês, elas respiram, mas o alvéolo não tem a elasticidade, ou seja, ele perde a capacidade de contrair novamente. Nessa capacidade de contração, vai ficando um aumento do fluxo aéreo dentro do pulmão. Algumas pessoas, então, elas começam a apresentar o que a gente fala de peito de pombo, também chamado de tórax sem barril,
que é um aumento, então, dessa área da costela aqui, é um aumento dessa capacidade pulmonar. Na verdade, não da capacidade, um aumento, então, dos pulmões. Olha aqui, então. Na bronquite crônica, a gente tem um brônquio saudável aqui, ó. Então, o fluxo aéreo passa normalmente. E quando tem a bronquite, a gente tem uma inflamação, um aumento na produção das células mucosas. Então, tem estreitamento e muco. No enfisema, a gente tem o crescimento dos alvéolos, né, descompensadamente, a perda da elasticidade pulmonar e a falta da troca gasosa. Os principais sintomas, são os principais, porque podem ocorrer vários, tá? Na bronquite crônica, ela demora anos para se desenvolver. Na bronquite crônica, no enfisema também, tá? Isso não acontece de uma hora para outra. Essa destruição, ela pode acontecer, assim, durante a vida toda. Se eu tenho um aumento da produção de muco, o principal sintoma que eu tenho é a tosse produtiva, que acontece pelo menos 3 vezes ao ano durante 2 anos consecutivos. O segundo, a produção de catarro, né, que é o escarro que a gente fala, espesso, gelatinoso, inicialmente branco, lembrando que se ele tiver amarelo ou esverdeado, essa pessoa possivelmente está com uma contaminação bacteriana, às vezes pneumonia. E a sibila de espinéia? Sibilo, porque tem esse estreitamento, né, diminuição do fluxo aéreo, então tem, né, esse som que faz, e a dispneia, se eu não tenho uma troca gasosa adequada, eu tenho uma diminuição do oxigênio, consequentemente, falta de ar, que é a dispneia. À medida que a doença progride, à medida que passam os anos, essa limitação do fluxo aéreo piora, e essa dispneia piora. No enfisema, mesma coisa. Eu tenho a destruição alveolar, consequentemente, não tem hematose, não tem oxigênio, dispneia. Tolerância diminuída ao exercício. A pessoa, ela não consegue, às vezes, quando a doença está muito progressiva, muito avançada, ela não consegue andar do quarto na cozinha. Do quarto na cozinha, ela já sente falta de ar. Porque o pulmão dela está cheio de ar. Gente, vocês conseguem pensar a dificuldade que é? É horrível. Eu já presenciei um paciente com enfisema, internado, ele estava em estágio terminal da doença, e era horrível, porque eu via claramente, né, esse tórax sem barril, esse aumento, né, no diâmetro do tórax, esse tórax aumentado, porque tem um aprisionamento do ar, o tórax aumentado, ele devia ter uma capacidade pulmonar, assim, de expiração de 1 litro. Então, tipo assim, respirava 5, respirava 3, sabe? E ele não conseguia respirar, cheio de ar dentro dele. E o que é que ele queria? Oxigênio. Uma pessoa com enfisema, você pode dar oxigênio? Não. Não tem como dar oxigênio para essa pessoa. Imagina o desespero dela. Se você fornece oxigênio, a capacidade pulmonar de contração vai ficar pior ainda. Então, a pessoa está sufocando o próprio ar e não pode dar oxigênio para ela. É simplesmente horrível quando chega nessa fase, tá? Por isso que tem que prevenir. Então, tem uma tosse mínima, né? Porque, na verdade, a tosse é uma resposta aumentada. Então, imagina só. Na bronquite, eu tenho uma coisa que vai causar alergia. Na tentativa de expulsar esse alergeno, a pessoa tosse, né? Tosse é uma tentativa de expulsar aquilo que está causando esse estreitamento brônquico. No enfisema, não tem tosse, muito pouca, porque, na verdade, não tem problema tanto com o brônquio, é mais lá com o pulmão.
Tem uma expectoração de catarro branda, também não tem inflamação das mucosas. E como eu disse para vocês, tem esse tórax em barril, né? Esse diâmetro aí, posterior do tórax, aumentado. Ainda tem alguns sinais que eu não coloquei aqui, mas eu acho importante falar. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Que chama-se baqueteamento de dedos. O que significa isso? Acho que escrevi errado. Esse baqueteamento de dedos, se eu não tenho uma troca gasosa aumentada, adequada, eu tenho uma diminuição do fluxo de oxigênio, inclusive para as extremidades. Então, falta oxigênio nas extremidades, e aí essa unha aqui, que tem uma curvatura, vocês podem reparar as unhas de vocês, tem uma curvatura, pequena, mas tem. Como não chega oxigênio nessas extremidades, além de elas ficarem cianóticas, né, arroxeadas, elas começam a ficar retas. Elas perdem essa curvatura que a gente tem. Elas ficam retas. Isso chama baqueteamento de dedos. É um sinal, então, que esse DPOC está piorando. Vocês podem começar a reparar isso em fumantes. Então, esse slide, olha o que ele mostra. Ó. A gente fala que a bronquite crônica é um torcedor azul, o enfisema pulmonar é um soprador rosado. É um soprador, né? A bronquite, a gente tem uma pessoa aqui, ó, que tosse com muita secreção, e no enfisema pulmonar, a gente tem, então, uma pessoa que tem um tórax sem barril, e outra coisa que aparece também, a gente tem uma curvatura para frente, assim, ó, tem uma pequena cifose, porque para ela aumentar a capacidade pulmonar, vocês podem reparar isso, quando a gente abaixa um pouco, a gente consegue respirar melhor. Normalmente, eles são mais magros e corcundas. Eles vão ficando corcundas, assim, com esse tórax aumentado. Esse tórax aqui, algumas pessoas chamam de peito de pombo, inclusive, tá? A idade da bronquite crônica, entre 40 e 50 anos, no enfisema, 50 a 75, porque é mais progressivo. Os sintomas são leves, na bronquite, leve, tardio, mas a dispneia, inclusive. A dispneia é intensa no enfisema. A tosse na bronquite produtiva, no enfisema, normalmente não tem, quando tem é mais tardia, quando a doença progride mais. Infecções, mais comum na bronquite, porque tem catarro, né, pode inclusive dar pneumonia. Infecção no enfisema quase não ocorre. Insuficiência respiratória. Na bronquite, porque tem esse estreitamento, ele está sempre com dispneia, insuficiência respiratória. No enfisema, quando ele chega nesse nível, ele já está em fase terminal. Cor pulmonar, que o DPOC leva à insuficiência cardíaca. Acontece nos dois, mais cedo na bronquite, mais tardiamente no enfisema. Como que a gente verifica? A primeira coisa chama prova de função pulmonar. Prova de função pulmonar, na verdade, é a espirometria. É um aparelhinho simples, gente. Tem uma bolinha, você já deve ter visto, né? Esse chama espirômetro. O espirômetro, a pessoa vai soprar e o aparelho ele vai medir a capacidade pulmonar dela. Né? Então, se ela conseguir, ó, inspirei. Ó, eu tenho uma grande capacidade pulmonar. Eu consigo soprar essa bolinha. Uma pessoa com enfisema consegue? Não consegue. Ela não tem ar suficiente para expelir. Com bronquite consegue? Não consegue. Ela tem um estreitamento, se ela começar a soprar, possivelmente ela vai tossir, né? Então, ele mede a capacidade pulmonar. Gasometria. Gasometria é o gasômetro que faz. Colhe sangue arterial. Vocês vão aprender isso, embora quem faça isso seja o enfermeiro, tá? Quem colhe gasometria é o enfermeiro. Esporadicamente, quando não tem nenhum enfermeiro na UTI, o médico, e esporadicamente o técnico de enfermagem. Pega uma agulha, uma seringa com agulha, colhe aqui, ó, nessa artéria, né? Essa artéria aqui, a radial, com ela reta,
E à medida que for pulsando, o próprio sangue vai passando para a agulha e para a seringa. Pega esse sangue arterial, não é da veia, não, é da artéria. Vai para o gasômetro e ele vai medir a oximetria, né? A quantidade de oxigênio que tem nesse sangue. Raio-X de tórax, ele vai mostrar duas coisas. Esse tórax aumentado, né, que mostra, e se tem contaminação bacteriana. Quando tem, gente, quando vocês pegarem um raio-X de tórax, vai estar pretinho assim o pulmão. Quando tem alguma contaminação, na bronquite, por exemplo, vai estar umas áreas mais brancas. E quem tem a alfa-antitripsina faz o exame de sangue para detectar se tem essa falta. Tratamento. Primeira coisa, parar de fumar, né? Tem que parar mesmo. Ah, mas já tô com bronquite, já tô com enfisema. Lembrando que o cigarro piora a condição. Ele continua na produção de muco ou na destruição alveolar. Então, tem que parar mesmo. E aí, a gente tem os bronquidilatadores. Por que resolvem? Principalmente da bronquite. Está contraído, eu tenho que dar um broncodilatador. Aumentar a luz brônquica para facilitar o fluxo aéreo. E a gente tem dois tipos, que é o hipratrópio e o beta-agonista. Na verdade, as medicações, elas são dadas, administradas em forma de nebulização, tá? Elas são inaladas. Hipratrópio é o Atrovent, e o fenoterol é o Berotec. Então, é nebulização com Atrovent e Berotec. O albuterol, ele pode ser dado hoje em dia, tanto venoso, como já tem medicação também. Ainda temos, dentro desse grupo dos broncodilatadores, a IDM. IDM é inalador, IDM, é inalador de dose metrificada. A famosa bombinha, né? Então, as bombinhas, elas são administradas em casos mais graves, são uma ótima terapia, né? E são inaladas também, ó. Tem uma técnica de usar a bombinha. Então, esses medicamentos são aplicados diretamente nos receptores das vias aéreas. As metilxantinas, que o nome comercial aí é teofilina, aminofilina. Também tem elas por via oral. E em casos graves, que a pessoa chega no pronto-socorro, elas são administradas por via venosa. Antimicrobianos, no caso de episódios, né, se essa pessoa tiver como complicação a pneumonia. Corticoides. Os corticoides, eles podem ser dados de várias formas também. Oral, venoso ou por via inalatória. Então, as bombinhas, elas podem ter mais de uma composição. Elas podem ter broncodilatadores, elas podem ter corticoides, e elas podem ter alguns medicamentos novos que não estão aqui, que atuam nos receptores também. Fisioterapia respiratória ajuda muito, principalmente a drenagem postural. Drenagem postural é aumentar os pés da cama, tá? Para facilitar que essa secreção ela drene, para depurar a secreção. Quem faz isso é fisioterapeuta mesmo, tá? Não é enfermagem. Dentro dessa terapia aí, a gente tem também a reabilitação pulmonar, né? Também feita pelo fisioterapeuta. Temos aí uma cirurgia, a cirurgia ela vai fazer redução do volume pulmonar, mas essa cirurgia está em estudo ainda, não tem nada comprovado, não sei se melhorou, é mais para o enfisema. A reposição da alfa, né, antitripsina, e em último caso, muito raramente, né, porque tem que ser doador morto, né, tem que ser doador humano, é o transplante de pulmão. As complicações da DPOC. Algumas vocês já conseguiram ver no decorrer da minha fala que vocês viram. A gente tem insuficiência respiratória, claro, né? Essa insuficiência pode levar a parada respiratória, pneumonia, a insuficiência cardíaca direita, várias arritmias, depressão. Imagina conviver com uma doença dessa, como que é difícil, né? Insuficiência respiratória, já falei.
Pneumonia, já falei. Desculpa, gente, aqui repetiu. Olha, quais são os cuidados de enfermagem para essa pessoa? São vários, tá? E a gente vai depender se essa pessoa estiver internada ou tiver com alta. Se ela tiver internada, a gente tem que ter vários cuidados com a nebulização, por exemplo. Nebulização tem que dosar a medicação. Por exemplo, um aumento do Berotec pode causar aumento da frequência cardíaca, parada respiratória. Aumentar a umidade do ar. Não fazer nebulização durante as refeições. Isso é importantíssimo, gente. Imagina a pessoa comendo e se induz a náusea, a vômito. Observar os efeitos colaterais. Quem já usou Berotec sabe dos efeitos colaterais que causa, né? A pessoa tem tremor, taquicardia, arritmia cardíaca, aumento da pressão arterial. Facilitar com que essa pessoa aumente a ingesta hídrica, que ela tome água. A água vai fluidificar as secreções, né? Vai liquidificar, facilitar com que essa secreção saia. Monitorar a saturação de oxigênio com oxímetro de pulso. Essa pessoa perde apetite, principalmente no efizema, né? Fazer higiene oral antes das refeições, ou pelo menos fazer uma vez ao dia. A higiene oral, quando a gente está com a boca limpa, a gente come melhor, estimula o apetite. Olhar o oxigênio, manter o oxigênio, não aumentar o fluxo, principalmente no efizema pulmonar. Às vezes o médico prescreve lá 1 a 2 litros por minuto, no máximo. Se a gente aumentar esse oxigênio, a gente vai piorar o quadro dele. Manter acesso venoso, manter paciente em Fowler. Fowler, cabeceira elevada, tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês aprenderam Fowler? Fowler é cabeceira elevada. Mantém Fowler para facilitar a respiração dessa pessoa. Aspirar as vias aéreas. Quem faz aspiração em UTI é o fisioterapeuta, mas na clínica médica quem faz é o técnico de enfermagem, né? É isso. Vou terminar essa apresentação. Vai ficar gravado. Os cuidados de enfermagem são esses, fora os que a gente vai orientar domiciliares, né? Primeira coisa que a gente vai orientar é a pessoa parar de fumar.